Gravação inicial. Bem, retornando aos trabalhos, vamos iniciar a sessão prevista para as 14 horas, com uma certa antecedência, do dia 16 de setembro de 2020. Vamos começar pelo item 79 da pauta, recorrente Olga Briantini Guarani. Doutor Paulo Henrique. Olá, Paulo. Aqui, mais uma vez, exclusão do Simples Nacional por comercialização de mercadorias objeto de contrabando. O ato foi praticado com base numa representação, apreensão, auto-infração. Manifestação de inconformidade, a recorrente alega, semelhantemente ao processo anterior que nós julgamos, que foi submetida à fiscalização pela Receita Federal, foram recolhidas algumas carteiras de cigarro, que estavam no local para consumo próprio, que desconhecia que as carteiras não tivessem procedência legal, não tivessem sido submetidas à tributação, uma vez que tinham sido adquiridas de empresa considerada idônea, que os produtos não se destinavam à comercialização, e dado o baixo nível de escolaridade, não poderia ser responsabilizada pela aquisição de boa-fé, jamais foi notificado do trâmite do processo administrativo para apresentação de defesa, pelo que teria havido respeito devido processo legal contraditório ampla defesa, e que teria pequeno faturamento, a exclusão do Simples Nacional tornaria o seu funcionamento inviável, que seria contrário ao objeto da referida sistemática. As alegações são as mesmas, eu acho que o advogado é o mesmo. Decisão recorrida, julgadores da qual consideraram que as alegações relativas à aplicação da pena de perdimento não podiam ser apreciadas nos presentes autos, para ausência de competência, tratarem de autos autônomos com ritos próprios e diferenciados, não obstante apontarem a existência de irregularidade na cientificação realizada naquele processo administrativo. Semelhante modo, estimam que as alegações de mérito contra o auto de infração em termos de apreensão que motivaram a ADE deveriam ter sido apresentadas no referido processo. Tendo ocorrido a preclusão temporal com a revelia do autuado, a matéria estaria definitivamente julgada. Então, em razão dessa definitividade, manteve o ADE. A recorrente apresenta recurso voluntário e simplesmente reitera as alegações já apresentadas. Basicamente é a mesma situação, né? Isso. O recurso voluntário, estou conhecendo, preenche todos os requisitos da admissibilidade. Em relação às alegações, eu reafirmo, o que a DRJ afirmou, que as alegações contra a questão do perdimento deveriam ter sido apresentadas no processo próprio, já que não foram, não cabem ser rediscutidas nesses autos. E em relação à prática motivadora da exclusão, eu transcrevo o auto de infração em termos de apreensão, que é uma situação semelhante também àquela. No interior do estabelecimento foram encontrados maços de cigarro, 210 maços de cigarro, e foi aplicada a pena de revelia, então a pena de perdimento se tornou definitiva. Então, entendo que está caracterizada a hipótese prevista no artigo 29, inciso 7. Em relação às alegações de onerosidade e pequeno vulto, não podem ser acatadas para afastar a aplicação da legislação em plena vigência, e estou negando provimento ao recurso voluntário. Ok. Daqui, já julgamos processo idêntico. Cleucio volta pelas conclusões, é isso? Presidente, aqui é porque, segundo o que relata o Paulo, a mercadoria foi apreendida no estabelecimento, então aí parece-me que caracteriza em tese a hipótese legal, e não houve a alegação de não condenação pelos crimes de descaminho e contrabando, então por isso eu vou, como no caso anterior, pelas conclusões e acompanho o voto do relator nesse tocante. Os demais acompanham pelos fundamentos, né? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro, vencido não, sendo que o conselheiro Cleucio votou pelas conclusões do relator. Item 80, vamos fazer? Ricardo? Vamos lá.
Então, é outro processo de exclusão do Simples, com efeitos a partir de 1º de setembro de 15, em virtude da constatação de comercialização de mercadorias, objetos de contrabando ou descaminho. A autoridade aduaneira elaborou representação fiscal e a manifestação de conformidade. Os produtos não eram de propriedade da empresa, estão ausentes de materialidade e autoria, pois ainda tramita inquérito policial, a ausência de comprovação de dolo, a pena desrespeita diversos princípios constitucionais, presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade, contraditória para a defesa, presunção de boa-fé objetiva e princípio de dignidade da pessoa humana. A DRJ não considerou precedente essas alegações e entendeu que o ato administrativo de exclusão do Simples, que obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e precisa o motivo de exclusão que se refere, permite o pleno exercício do contraditório da ampla defesa. E, em certos casos, a coisa julgada na esfera penal deve prevalecer na esfera administrativa, mas isso não implica que não se possa imputar desde já a penalidade na esfera administrativa, mesmo antes do término do processo na esfera penal, que pode, inclusive, ocorrer. A constatação do exercício da atividade relativa ao comércio de mercadorias, objetos de contrabando ou descaminho, enseja a exclusão do Simples Nacional. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente. Novamente, a interessada apresentou recurso voluntário, onde copia e cola as alegações da manifestação de conformidade. No meu voto, eu, novamente, entendo que é tempestivo recurso e preenche requisito de admissibilidade. Interessado não apresentou qualquer argumento para contestar os fundamentos da decisão recorrida e apenas repetiu as razões já expostas à manifestação de conformidade. Por isso, eu me utilizo da previsão regimental que autoriza a transcrição da decisão quando o relator do julgamento nesta casa confirme e adote seus fundamentos. É o que se propõe. E aí, mais uma vez, eu transcrevo os fundamentos daquela decisão. Querem que eu leia também, né? É bom tentar achar lá a parte que importa, é a parte da... São dois aspectos. A apreensão dentro do estabelecimento ficou configurada e parece-me, eu não sei se foi suscitado ou foi a DRJ que trouxe essa questão da ação penal, Ricardo. Que aí isso faz diferença para o Cléucio. Vamos lá, então. A lei está restrita à questão relativa à exclusão do regime, conhecido como Simples. A respeito da alegação que não há na sentença condenatória na esfera criminal, e, portanto, não poderia a administração tributária e aduaneira exercer a exclusão do regime, sem o trânsito julgado, vejamos a conclusão da divisão de tributação da 9ª região fiscal, em sede de consulta interna. A conclusão se refere a uma dúvida sobre o Simples Federal, mas também é aplicável ao caso presente, que ora toma-se como paradigma. Então, a decisão é a seguinte. Vige nosso ordenamento o princípio da independência das instâncias administrativa e penal. Sobre isso, abaixo transcrevemos alguns excertos da informação de ZIT número 4. Note-se que a atuação da esfera administrativa e esfera judicial tem mira o mesmo objetivo, que consiste em restringir a liberdade de ação dos indivíduos em favor do bem público. Enquanto a atividade administrativa é o que caracteriza o Poder Executivo, que tem por função atuar a lei em busca do interesse público, a jurisdição caracteriza o Poder Judiciário. Por outro lado, bom, isso aí é aquela questão de divisão dos poderes. Pensando-se na repercussão da decisão proferida pelo juiz criminal sobre a órbita administrativa, ele fixa primeiro que prevalece a regra da independência das duas instâncias, ou seja, entre o administrativo e o criminal. Contudo, há casos em que a decisão proferida no juízo penal deve prevalecer, fazendo coisa julgada na área civil e administrativa. Por mais que, conforme acima exposto, em certos casos, a coisa julgada na esfera penal deva prevalecer na esfera administrativa, exemplo, provada na ocorrência do fato, isso não implica que não se possa imputar desde já a penalidade na esfera administrativa, mesmo antes do término do processo penal, que pode, inclusive, nem ocorrer. E aplicando-se a penalidade na via administrativa, daí poderiam decorrer todos os efeitos previstos na legislação, inclusive previsto no artigo 15.6 da 9.317. Nada impediria que o referido inciso pusesse o aguardo da decisão final judicial para a concretização da hipótese, como, aliás, o fez no inciso seguinte, 7, tendo sido a opção do legislador. Assim,
Como complemento de tal fundamentação, o inciso 6 menciona contrabando de descaminho, que, embora configure tipo penal previsto no Código Penal, também são figuras caracterizadoras de infrações administrativas puníveis com aplicação de pena de impedimento lá do regulamento aduaneiro. Ou seja, aqui a exclusão, hipótese de exclusão, seria a comercialização de mercadorias objeto de contrabando de descaminho e não a prática de crimes de contrabando de descaminho. Em sentido bem diverso, é o que prevê o inciso 7º, que exige a ocorrência de crime contra a ordem tributária e, além disso, com decisão transitada e julgada. Por fim, cabe salientar que este entendimento também é aplicável à sistemática do Simples instituído pela Lei Complementar 123. Concluído. Conclusão, para a configuração da hipótese do artigo 14.6 da norma 317, exclusão do Simples devido à comercialização de mercadorias objeto de contrabando de caminho é necessário e o prévio exaurimento do processo administrativo fiscal, mas sem necessidade de haver decisão final judicial comprobatória da ocorrência das referidas ilícitos. Esse entendimento também é aplicável ao sistema de Simples Nacional instituído pela Lei Complementar 123, que também prevê hipótese de exclusão do mesmo teor. O que concerne a violação de princípios constitucionais, é importante frisar que o exame da validade do dispositivo previsto em lei, tendo princípios constitucionais, é aquela história que nós já também aplicamos aqui no CARF, né, sobre princípios constitucionais. E se tratando de exclusão do Simples Nacional, no caso vertente, a matéria é regida pela Lei Complementar 123 e pela resolução do Comitê Gestor. Como se observa pela leitura dos dispositivos acima, a comercialização de mercadorias objeto de contrabando de caminho, seja a exclusão do Simples, com efeito a partir do mês de ocorrência do evento. Além disso, aplica-se a penalidade de impedimento ao Simples, 3 anos consecutivos. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou o auto de infração com a apreensão de mercadorias após constatação de que havia no estabelecimento da empresa de mercadorias com procedência estrangeira não acobertada por documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi importada clandestinamente e assim passível de aplicação da pena de impedimento de caminho. Acho que é suficiente, né, Ricardo? Acho que está respondido aos 2 pontos, né? Então, não se pode dar assim guarida da pretensão, voto por negar provimento ao recurso. Só um detalhe aí, fazendo já um contraponto à posição que o Cleucio vai nos apresentar, que a comercialização da mercadoria objeto de contrabando de caminho não necessariamente é aquela que entrou irregularmente no país. E não necessariamente a pessoa que está comercializando foi a que introduziu. Então ela pode nem ser penalizada. O crime é de quem praticou o ato de que internalizou essa mercadoria. Ao passo que a comercialização é uma outra etapa. Pode ser que coincida, pode ser que não. Né? Então são 2 situações distintas nesse caso. Fala, Flávio. Eu queria até fazer um questionamento para o Cleucio, até para eu, enfim, estar voltando aí pelas conclusões, mas nesse caso, por exemplo, a mercadoria é apreendida dentro do estabelecimento, né? Enfim, eu fico imaginando como é que a fiscalização, além de apreender a mercadoria, ela vai comprovar que ele estava comercializando. Ou, no seu entendimento, Cleucio, minha pergunta é, se apreendida dentro do estabelecimento, já se tem uma presunção que ele está comercializando aquilo, porque eu fico imaginando, o fiscal teria que ir lá e comprar o produto e ver que o cara estava comercializando. Fora isso, eu não consigo ver outra forma dele comprovar isso. Assim, só um questionamento, tá, Cleucio? Eu até... Bom, acho que isso a gente antecipa o meu caso. Eu queria expor a tese com, com os devidos argumentos, o encadeamento lógico, como deve ser. Aqui a gente está decidindo casos que não são da minha relatoria, eu nem vi os processos, eu estou só lendo aqui o voto do relator, acompanhando como todos, né? Estão acompanhando. Então, Flávio, eu pediria a sua compreensão para que eu possa te dar essa resposta quando nós estivermos apreciando o meu caso. Da mesma forma, presidente, peço a sua compreensão para lhe responder também o questionamento quando a gente vai apreciando o caso. E o senhor vai colher os votos, né? Sim, aqui, pelo que eu depreendi, a maioria acho que vota com o relator, que já votamos no caso idêntico. No caso, aqui tem a situação da alegação de não ter julgado a sentença penal, né? Aí nesse ponto, presidente, como eu votei no caso anterior de relatoria do Paulo, eu vou divergir pedindo vênia ao conselheiro para dar provimento em razão desta alegação, que seria a dependência da aplicação do inciso 7º do artigo 29, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Tá certo. Ô, Matosinho, os demais... só
Em linha com o que você falou, nesse caso aqui específico, eu fui ler o termo lá do auto de infração, né? Termo de apreensão. A mercadoria estava nesse estabelecimento dessa empresa e a alegação dela foi justamente de que a mercadoria não era dela, ela apenas estava lá em consignação, era um leasing, né? Mas a mercadoria tinha sido adquirida por uma outra empresa, né? Então, quer dizer, nessa mesma linha, a pena de perdimento foi aplicada para ela e, eventualmente, o processo penal pode chegar à conclusão de que quem cometeu o crime de contrabando ou desse caminho foi a outra empresa que ela alega que seria a legítima proprietária dos produtos. Mas quem estava comercializando era ela, né? onde foram adquiridas as mercadorias. Mas como é que ela agora eu fiquei curioso, porque se era um leasing, ela estava comercializando uma mercadoria alugada. Não, foi a alegação Esse não é o medo dela, consignação, né? Alguma coisa desse tipo. A outra chegou lá, a outra empresa teria chegado lá e deixado as mercadorias para ela vender, né? Mas isso não foi nem comprovado lá no processo. Mas foi a alegação dela. Bem, então, nesse caso aqui, por maioria de votos, né, negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Cléucio, que dá o provimento. Todos de acordo? 12 horas e 8 minutos. Vamos interromper o almoço. Voltar. Fizemos mais 2, né? Voltamos. Continua, que esses processos são mais simples. Oi? A minha sugestão é que continua mais esses 2 últimos, que são ainda de simples. Aí, depois. São mais 2 do simples? O meu é mais complicado. Não, mas tem vários aqui de simples. Não, só mais 2, né? Ah, ok, desculpa. São vários processos. 13h30 ou 14 horas? 13h30. Fiquem à vontade. Para mim... Por mim pode ser 1h30, a gente aproveita melhor o dia. Eu não tenho pressa de retornar, mas também não me importo de voltar às 13h30. Eu por mim vou às 13h30, para render, né? Aí a gente só não vai poder, acho que tem sustentação à tarde, mas aí a gente já vai antecipando, né, presidente? Seria essa a ideia, né? Até a hora da sustentação que a gente aguarda às 14 horas para a sustentação. Beleza. Ok. 13h30, então? Beleza. Até, bom almoço. Beleza, gente.